O capitalismo é, com toda certeza, uma das coisas mais odiadas do mundo, se não é a mais odiada. Porém, o grande questionamento é: por que? O why? Qual é o motivo? Muitos dirão: é porque os trabalhadores são explorados, é porque o dinheiro escraviza as pessoas, é porque os capitalistas só pensam em lucrar e não fazem o bem, não pensam no bem das pessoas, são malvados. A gente sabe, né? São argumentos falaciosos, clichês. E essas pessoas que odeiam o capitalismo defendem o Estado que age como o salvador do mundo, como a instituição responsável por resolver todos os problemas que lidamos diariamente. Por isso, muitos rejeitam o capitalismo porque ele não pretende ser a instituição que resolve todos os problemas do mundo. E isso transmite uma ideia aparentemente egoísta, porque a preocupação dos capitalistas não é acabar com a pobreza, e sim eles enriquecerem. Porém, o mais irônico nisso tudo é que o Estado, que assume a responsabilidade de acabar com os problemas do mundo, não acaba com os problemas. Na verdade, além dele não ter uma boa solução, muitos dos problemas que os brasileiros e pessoas de qualquer lugar do mundo vivem são culpa do Estado. Ou seja, o Estado não é o resolvedor de problemas, é o maior criador. E isso sem contar que muitos dos políticos, entre aspas, bonzinhos que se preocupam com os mais pobres, também não fazem isso de graça. Eles fazem isso em troca de apoio popular e votos, obviamente também. E aí chegamos na parte verdadeiramente irônica. Por quê? Os capitalistas não falam abertamente: nós vamos acabar com a pobreza do mundo. Porém, as suas soluções se aproximam muito mais de resolver o problema da fome, por exemplo, do que a solução governamental. Para falar a verdade, assumir a responsabilidade de solucionar todos os problemas da sociedade é algo muito pretensioso e, a meu ver, é uma postura de humildade de reconhecer que não temos essa capacidade, que não sabemos como resolver os problemas do mundo, mas podemos usar toda a nossa capacidade naquilo que somos bons e assim ganhar dinheiro e, em troca, oferecer algo de valor para as outras pessoas. E talvez com essa atitude, indiretamente, o mundo vai se tornando um lugar melhor. Porém, alguém dizer que tem a capacidade de mudar o mundo não passa de mentira, a não ser que essa pessoa seja Jesus Cristo. E se pararmos para refletir, perceberemos que o mundo se tornou um lugar melhor por causa dos esforços de pessoas que desejavam lucrar. Eles inventaram coisas muito interessantes, doces, jogos, tecnologias, coisas que tornam a nossa vida muito mais simples, que nos permite viver melhor e viver mais. E tudo isso foi feito para todos. Não precisa ser rico para viver uma vida de qualidade. Chega a ser impressionante e maravilhoso, por exemplo, que um doce muito gostoso seja comprado por um valor muito baixo, quase de graça. Se ainda não estamos convencidos de que isso é algo maravilhoso, então imagine um mundo sem esse comércio, sem essas trocas incessantes. Será que é um mundo melhor que o atual? A resposta é não. Seria um mundo definitivamente pior. A sociedade iria piorar muito, e sempre piora quando o livre mercado é proibido. O livre mercado preenche vazios, os empreendedores preenchem vazios, oportunidades não percebidas, que não estão sendo atendidas, mas que pela inteligência e perspicácia dos empreendedores passam a ser oferecidas. A falta de livre mercado significa que estaríamos abdicando das milhares de oportunidades de transações econômicas. Isso parece muito teórico, mas na prática significa que as pessoas estariam deixando de descobrir maneiras de ajudar umas às outras a viver melhor e prosperar. Então, o capitalismo torna o mundo um lugar melhor, e o mais interessante é que ele faz isso de forma não intencional. O plano dele não é melhorar o mundo. O capitalismo não tem planos. São apenas pessoas fazendo trocas voluntárias que beneficiam a ambos, e indiretamente toda a sociedade é beneficiada.
Porém, uma coisa importante a ser dita sobre o livre mercado é que não é responsabilidade do Estado torná-lo real. Obviamente, o capitalismo é muito melhor que qualquer outro sistema. Só que o Estado, sendo o responsável por implementá-lo, é uma contradição. Porque nesse momento o capitalismo se torna um plano, uma medida do governo. O capitalismo, numa perspectiva libertária, é muito mais do que a ideia de que incentivos do mercado devem ser políticas públicas. O libertarianismo defende o fim do Estado e, consequentemente, das políticas públicas. É claro que entre um político que quer mais Estado e um político que quer menos, o normal é defender o que diminui o poder do Estado. Eu defendo isso. Porém, sabendo que isso sempre será temporário, porque o Estado sempre tende a se expandir. Vai contra a natureza do Estado diminuir de tamanho. Por isso, a defesa do capitalismo tem que ser radical. Quer dizer, não é o Estado que tem que implementá-lo. Ele simplesmente tem que parar de intervir no mercado. A economia tem que ser totalmente livre e fora do Estado. Até porque a liberdade não é uma concessão do Estado. A liberdade é anterior ao Estado. O Estado simplesmente tem que deixar que a liberdade aconteça. Hoje, como já dito, o Estado é visto como o resolvedor de todos os problemas do mundo. Porém, na verdade, ele não tem essa capacidade e nenhum ser humano normal tem. Por isso, quando encaramos o mercado totalmente livre, ainda fica o questionamento. Mas e o tal problema social XYZ que precisa ser resolvido? Talvez sentimos insegurança porque não temos a menor ideia de como a vida vai se desenrolar. Para alguns, pode ser que vire um caos, uma bagunça. Para outros, exploração, escravidão ou tudo ao mesmo tempo. Mas a pouca experiência que temos com o capitalismo nos encoraja a termos esperança e fé nele. Por quê? Por mais que ele não tenha resposta para tudo, e é importante repetir, ninguém tem, a experiência nos mostra que ele ajuda, como nenhum outro sistema jamais ajudou a melhorar a vida das pessoas. Porém, o propósito do livre mercado não é salvar o mundo, gerar lucros, inovações, ser mais produtivo. Não é nada disso. Essas coisas são consequências muito boas. O motivo real para sua defesa é a liberdade. A liberdade para os indivíduos terem o direito de tomarem suas próprias decisões e de fazerem o máximo de trocas voluntárias possíveis, de buscarem oferecer algo de bom para o mundo e assim realizar os seus maiores anseios, desde que esses anseios façam bem a si próprio e ao próximo. Não existe nada de errado nisso.